Ela me ligou e falou: eu estive lendo os cadernos da minha mãe e eu quero fazer um trabalho em São Miguel Paulista e olhar todos os prédios públicos que têm o nome dela lá. Você quer ir comigo? Foi meu presente do século XXI. Porque no século XXI a gente precisava fazer coisas novas. Já que você chegou nesse século, você tem que buscar o que você não fez antes. E justamente um trabalho bastante próximo da comunidade, assim, corpo a corpo, eu nunca tinha feito. Eu sempre era protegida pela instituição da escola, pela instituição de uma secretaria. Essa aproximação, ela dizia, vocês têm que ter calma, prontos para ouvir e muita humildade no se relacionar. Olha, foi um treino maravilhoso. Eu acho que eu me tornei uma pessoa até melhor para os outros, à medida que eu tentava estender isso para todos os relacionamentos. O ouvir me ajudou demais. Acho que o grande ponto é que a gente não podia querer fazer para a pessoa. A gente tinha que fazer com ou dar ferramentas para a própria pessoa fazer. Eu acho que essa foi a chave do nosso trabalho. Eu venho de uma família que se preocupava muito com as pessoas que tinham mais dificuldades, com as pessoas pobres. E eu escutava aquilo de filantropia o tempo todo. E quando a Maria Alice me convidou, eu tinha certeza que a gente não ia fazer filantropia. A gente ia fazer uma outra coisa. Mas eu precisava me esforçar para não entrar na demanda das pessoas. Porque as pessoas, quando viam a possibilidade de ser beneficiado materialmente, imediatamente, uma ajuda material mesmo, financeira. A Maria Alice, logo no começo, ofereceu para nós, até hoje eu me lembro dessa pasta enorme, com artigos incrivelmente atualizados por vários teóricos de pobreza, de questões de vulnerabilidade, de questões de violência, de questões de até coisas, muitas linhas de políticas, que são aquelas políticas compensatórias, críticas. E nós ficávamos muito, muito empenhados em entrar nessa linguagem. E era um grande desafio você largar as coisas que você sabia para trás e, durante um tempo, ir se treinando. A Maria Alice oferecia para nós oportunidades incríveis aqui de nós nos qualificarmos. Eu acho que o pessoal mais jovem avançaram muito e puxaram muito o outro grupo mais tradicional, como o meu, a refletir mesmo e entender o que é fazer com. Na verdade, o poder público deixava brechas e nós, de alguma forma, preenchíamos. E preenchíamos com uma qualidade incrível, porque as pessoas que trabalharam conosco, que se empenharam, mesmo as que eram mais resistentes, gostavam muito do trabalho que a gente oferecia. E, com isso, foi crescendo um tipo de uma parceria com aqueles grupos. E muitas pessoas acabavam mudando
de uma ONG para outra e levando aquele know-how que eles tinham adquirido para trabalhar em outros lugares. No começo, era um espaço muito deteriorado, muito. A nossa primeira visita, em 2005, a rua não era asfaltada, não tinha lâmpada, não tinham cadeiras. A gente precisava ir juntando um pouco de coisas e uma senhora que era vizinha e morava numa casa muito, muito simples, uma casa precisando de tudo, assim como o CDC precisando de tudo, ela trazia as lâmpadas para emprestar para a gente, enquanto a gente estivesse lá. Depois nós começamos a perceber que nós tínhamos que levar lâmpada. Depois nós tínhamos que perceber que nós tínhamos que comprar água antes de ir para lá. Não sei, essas histórias me deixam muito, acho que emocionada, né? E muito feliz de ter conseguido. E foi uma coisa que a gente teve que chegar muito de mansinho, sem sedução, mas num jogo muito aberto. De falar, olha, nós estamos querendo construir aqui um espaço, nós estamos querendo que esse espaço reviva, porque aquele espaço, há muitos anos atrás, teve muita vida, teve muito significado para a comunidade. Depois ele foi sendo abandonado a ponto de não ter uma lâmpada para você ver as pessoas. Os trabalhadores, os pais dos meninos frequentadores, o pessoal do entorno começou a se constituir num grupo de conselheiros. A gente não fazia uma pauta pronta. A gente sentava e conversava com eles, o que nós vamos discutir. Eles apreciavam, eles sugeriam coisas. E passaram a deixar os filhos irem, passaram a convidar outras pessoas. Esse CDC era frequentado por todo mundo do bairro, depois do grande trabalho que a gente fez de reconstruir fisicamente e até do ponto de vista de recuperação da imagem e de recuperação do lugar e de recuperação do valor daquele lugar para aquela comunidade. Eu acho que Marcelo tem muito a ver com isso, Mirene, todos nós, o Celso, que tinha paciência de ficar lá esperando, o Celso, motorista da Maria Alice, todo mundo que frequentava tinha que levar tranquilo tudo que podia ver, ou situações mais adversas. Eu sinto que a comunidade começou a frequentar a hora que viu que ali era um espaço que favoreceria os filhos, que favoreceria até os adultos, que podiam usar aquele espaço. E à medida que a gente foi estruturando mais atividades, além do esporte, além do futebol, outras modalidades de esporte, oferecer jogos de xadrez, oferecer teatro, e as atividades foram saindo do esportivo, só indo para o cultural, e acho que cresceu bastante. O Irineu foi a pessoa que mais nos instigava naquele momento. E, na verdade, eu posso dizer que o Irineu aprendeu muita coisa. E nós aprendemos muita coisa com ele. E o que a gente foi percebendo com muita alegria, que à medida que o tempo passava, ele também ia se transformando. E, na verdade, se você entender que a pessoa que se transforma
nas suas ações, é porque ela aprendeu coisas e se apropriou dessas coisas, assim como Irineu, várias pessoas estavam abertas para trocar conosco. Não é o que sabe mais ou o que sabe menos. É junto que se constrói. Agora, tem uma história interessante que eu acho que vale a pena contar. Quando a gente visitou o CDC, logo no começo, a gente visitou o hospital e visitou a escola de Setúbal. É uma escola estadual. E no CDC havia uma foto que o pessoal do hospital tinha nos dado, que tinha a de Setúbal e todas voluntárias de 20 e tantos anos atrás. E elas eram convidadas a ir ao CDC, essas senhoras, e elas tinham também a foto delas, que era igual, a cópia. E todos tinham o maior, todas, maior alegria, maior orgulho de terem participado com ela no voluntariado do hospital. Era muito bonito ver esse gesto. Elas frequentavam lá por causa da Maria Alice. Na escola tinha uma foto da senhora Tide. E a diretora, apesar de nos pôr uma distância razoável, às vezes, ela mostrava. Toda vez que entrava alguém da fundação, ela mostrava, olha, aqui está a foto da senhora Tide. Antes da gente contar que realmente ia ser demolido e que entraria ali um céu no lugar, etc., nós fizemos uma reunião do conselho. E ela, como sempre, foi uma reunião muito participativa. A Maria Alice usou muito assim, o discernimento dela, os argumentos, para conseguir convencer as pessoas de que realmente era uma coisa boa transformar aquele espaço num céu. Eles tinham algumas dúvidas, eu acho que elas serão dissipadas à medida que eles começarem a frequentar o céu. Eu resisti um pouco à ideia do céu, mas atualmente eu já a aprecio devidamente. Nós conhecemos o outro espaço, que era o do seu Narinho. Então, a gente teve a oportunidade de ver duas lideranças, o Irineu, no CDC, e o seu Narinho, no La Pena. As idades eram totalmente diferentes, o seu Narinho já era mais velho um pouco, e com uma liderança muito forte no bairro. Ele se relacionava com todos os partidos de políticos. Não todos. Ele era, como dizem, muito maneiro, sabe? Era uma pessoa interessante e a comunidade era ambivalente em relação a ele. Até hoje, eles gostam e não gostam tanto. Por quê? Porque ele era um político à moda bem antiga, mas ele tinha um certo respeito das pessoas. Nós tínhamos que estabelecer com ele. Foi muito complicado, foi muito difícil. E nós fizemos juntos o galpão, que também foi uma grande conquista daquela comunidade. O ponto de leitura, eu acho que foi uma das melhores atividades que aconteceram naquele lugar. Nós começamos esse ponto de leitura num trabalho daqueles que eu havia mencionado, de que a NECA procurava nos qualificar aqui, e nós fizemos um curso sobre projetos. E eu fiz parte de um grupo que fez uma sala de leitura, ou uma caixa de leitura. Isso foi vital, porque nós quisemos
levar isso adiante, de verdade. Era um exercício. Já tinha uma caixa lá, nós já tínhamos instituído uma caixa que a Ação Família procurava incentivar as mães a lerem para os filhos, etc. Aquele ponto de leitura tem um número de frequentadores no segundo lugar da cidade de São Paulo, de quantidade de pessoas que frequentam. Crianças, mães, pais, adolescentes. E foi uma sala que teve o apoio da prefeitura, da biblioteca municipal, e eles qualificaram as pessoas para aprenderem os numerinhos, para aprenderem a trabalhar no ponto de leitura. Eu nunca esqueço do dia que o Cometa pegou umas pessoas que tinham acabado de fazer uma reunião do Fórum do La Pena, as pessoas que se ofereceram para fazer um documento. Eram pessoas extremamente simples. Sentou todos na salinha dele e falou assim: agora vocês vão escrever um documento para dizer o que vocês querem com essa Secretaria da Habitação. E ele começou. Vão falando. Olha, aquilo para mim foi demais também. Como fazer um grupo de pessoas que têm medo de se aproximar de uma escrita formal e construir um ofício. Nunca esquecerei aquela cena. Porque é uma coisa incrível você ver pessoas que sabem o que querem, mas não sabem se organizar para se defender. O Fórum do La Pena, eu acho que é um exercício de você lidar com a política com P maiúsculo. Como você vai trabalhar com as pessoas, independente de partidos, posições A, B ou C, privilégios, é ensinar as pessoas o direito de ser cidadão. E lá elas aprendem isso no fórum. E o aprender traz muita alegria. Eu acho que todo mundo faz tudo para crescer junto com as pessoas. A fundação é um espaço de muita alegria e muito crescimento. Crescimento de quem vai trabalhar e de crescimento de quem vai participar. Isso é a fundação. Era para ensinar e aprender. Se você não crescesse junto, você não estava fazendo direito. Você tinha que mudar as coisas que você... Não é que você acreditasse, mas que você estava mais ou menos habituado a fazer. Eu acho que a gente consegue, com essa troca, se modificar. Se a gente se modifica, é que a gente ainda aprende. E se a gente ainda aprende, é porque a gente está vivo e a Fundação está viva. 10 anos depois, mais vida do que nunca.